Aqui está espelhado. Eu não vou acompanhar aqui, mas aqui, e vocês podem ficar à vontade, tá? Primeiro, nós temos um texto aí, né, que é o texto 1. Eu vou fazer a leitura do texto, e aí nós iremos conversar a respeito dos elementos que compõem esse texto. O texto diz o seguinte, aqui. O quarto estava localizado na parte velha de Paris. Não era grande nem luxuoso, mas tinha tudo aquilo que o artista necessitava naquele momento de sua vida. Uma cama, 2 cadeiras, uma mesa. Ok. Eu pergunto para vocês, a partir da leitura desse texto, pela predominância das palavras, né, dos verbos, que tipo de texto nós temos aqui? É um texto explicativo? É um texto descritivo, tá? Vejam só, texto descritivo, tá? Qual é que é a característica de um texto descritivo? Geralmente, o texto descritivo ele vai apresentar o tempo verbal, e aí nós teremos verbos no pretérito imperfeito, tá? Eu irei anotar aqui, para que vocês possam acompanhar. Então, no texto descritivo, nós teremos a predominância de verbos no pretérito imperfeito. Os verbos no pretérito imperfeito têm terminação em vá e ia. Tá? E aí, o texto descritivo, além disso, ele traz um acontecimento de forma simultânea, tá? Acontecimentos de forma simultânea. Então, vamos lá. Diz, né, o texto diz o seguinte, o quarto estava, a terminação do verbo, vá. Quando nós temos o verbo no pretérito perfeito, com as terminações em vá e ia, essas indicações do verbo no pretérito perfeito indicam que o texto ele é um texto descritivo. Tá? E aí, continuando, nós temos o seguinte, não era grande nem luxuoso, mas tinha, ou seja, nós temos aí outros 2 verbos, do verbo ser, né, o era, acontecimento, tá? E tinha. Esses verbos, os verbos era, tinha, punha, tá? Esses verbos, eles indicam também um acontecimento. Então, eles situam no texto descritivo. E aí nós temos essa descrição sendo desenhada a partir do que é dito aí usando esses verbos. Então, nós temos aí nesse exemplo, nós temos os verbos estava, era, tinha e necessitava, né? Ou seja, as terminações dos verbos aí no pretérito imperfeito. Terminou com vá e ia, né? Indicando aí esse tempo verbal, nós temos o texto descritivo. Tá? Então, o primeiro texto aí é um texto descritivo. Vamos para o segundo. Texto 2. Paulo viajou para Paris no final de março e reservou um quarto no Hotel X. Logo que chegou ao hotel, levou para lá as suas malas. Ao entrar, percebeu que o quarto estava sujo. Em seguida, ligou para a recepção. Eu pergunto para vocês, que tipo de texto predomina aqui? Não entendi. Texto narrativo. Aqui nós temos um texto narrativo. Está narrando. Tá. Elementos, então. O texto narrativo ele apresenta uma cronologia temporal.
Tá? Então, isso é uma característica do texto narrativo. Uma sucessão cronológica. Sucessão cronológica e temporal e verbos, presença de verbos no pretérito perfeito. Verbos no pretérito perfeito indicam ação algo que aconteceu, né? Uma ação, um acontecimento do passado, né? Então, esses verbos do pretérito perfeito indicam algo que aconteceu. Um acontecimento ou uma ação. Quais são os verbos, então, que indicam a presença dessa narração? Nesse exemplo do texto 2 que foi apresentado, nós temos o seguinte: Paulo viajou para Paris no final de março. Ok, aqui nós temos o quê? Nós temos um primeiro momento, né? Se nós temos uma sucessão cronológica e temporal, nós temos um processo inicial. Aqui nós temos o início, então, de uma narração. Seguindo, nós temos: reservou um quarto para o hotel X. Olha o verbo aí, no pretérito perfeito, reservou. Logo que chegou ao hotel, levou para lá as suas malas. Então, nós temos uma sequência de uma narração. Tá? Ao entrar, percebeu que o quarto estava sujo. Outro momento da narração. Né? Nós temos já temos aí um terceiro elemento sendo dito nessa narração. Em seguida, ligou para a recepção. Quarto e último momento. Então, vocês observam que esse exemplo ele traz uma sucessão cronológica, uma sucessão de acontecimentos, certo? Com ações, com acontecimentos que ficou, né? No passado, tá? Ou seja, foi realizado num tempo perfeito. Por isso, nós temos aqui a presença dos verbos no pretérito perfeito. Pretérito é passado. Perfeito é porque, de fato, começou e concluiu, né? Nós tivemos esse processo aí. Compreendido em relação ao texto narrativo, então? Vamos lá. Texto 3. No texto 3, nós temos o seguinte. Texto 3, temos o seguinte. Abre aspas. A aventura pode ser louca, mas o aventureiro tem que ser lúcido. Aqui nós temos uma citação, que foi uma citação do Chesterton. E aí, essa citação, né, por trazer justamente as aspas, evidencia o quê? Se foi alguém que escreveu, eles estão organizando para fazer isso, né? Perdão. Isso, perdão. Vamos usar o preto, o azul. No grupo de WhatsApp lá do concurso. Alguém manda... Deixa eu mandar novamente. O pessoal faz o recorte aqui no... Eu tenho, sim. Eu vou só encaminhar aqui. Pronto, mandei. No segundo texto. Os verbos que nos interessam, né? Tá, os verbos que nos interessam do segundo texto são
reservou, tá? Porque eles indicam o quê? Eles indicam um tempo, está no modo aí, né? A presença do verbo, são verbos no pretérito perfeito, tá? Ou seja, aconteceu, finalizou. Nós temos reservou, chegou, percebeu, ligou. Terminação aí praticamente ou, né? Aconteceu, tá? Certo. Acompanhe então. Texto 3. Né? No texto 3, nós temos então a citação. Se nós temos uma citação, alguém escreveu sobre alguma coisa. E aí a citação, né, retirada então da fala, a partir do que alguém disse, ou de um artigo, alguma coisa nesse sentido, ela representa uma opinião alheia, né? Ela representa a opinião de alguém. Alguém escreveu sobre algo e eu reproduzi ou eu peguei aquilo para usar, né? No momento oportuno. Tá, então aqui nós temos o quê? Se eu tenho a opinião de alguém, se eu tenho algo que foi retirado de determinada fonte, né, para usar em determinado momento, eu posso trazer aqui a ideia do texto dissertativo, né? E quando eu expresso a opinião, quando eu estou diante de uma opinião, seja a minha opinião ou seja a opinião alheia, eu estou trabalhando com um texto dissertativo, o quê? Argumentativo, tá? E aí nós vamos movimentar aí a argumentação. Então esse terceiro texto é um texto dissertativo argumentativo, porque ele expressa uma opinião. Não precisa anotar, eu acredito, mas precisa sim. Texto dissertativo geralmente o texto dissertativo argumentativo evidencia e busca defender o quê? Uma tese, não é isso? E a tese nada mais é do que a minha opinião a respeito do assunto que está sendo discutido. Certo. Avançando, então, nós temos o texto 4. No texto 4, nós temos o seguinte. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 foi de 0,58% em janeiro e 0,20 ponto percentual abaixo da média em dezembro. Abaixo da média de dezembro, que foi 0,78%. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 10,20%, abaixo dos 10,42% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a taxa foi de 0,78%. Certo. Toda vez que nós temos dados, números, né, estatísticas, nós estamos movimentando um outro tipo de texto, que neste caso é o texto também dissertativo, só que agora ele é expositivo, né? Uma notícia, por exemplo, a notícia ela movimenta várias situações que ocorreram, né? E ela traz um fato, né? Então, textos que trazem fato, que trazem dados, números, estatísticas, né? São textos considerados textos dissertativo, argumentativo. Desculpa, dissertativo, expositivo, porque eles estão expondo uma informação, expondo uma ideia, tá? Texto 5. Esses textos, só voltando um pouquinho, esses textos... Perdão, vamos lá. E aí os textos dissertativo, expositivo, eles visam levar ao leitor o quê? Uma informação, tá? Uma informação. Conforme vocês veem aí, tem os números, né? E eles visam levar uma informação. É apresentar esses dados à sociedade, torná-los públicos, né? De modo que o público, o alvo, né? Quem tem interesse no assunto, conheça e saiba do que se trata, né? Quais são os últimos dados, o que está sendo levantado, o que está sendo apresentado. Tá? Agora chegamos no texto 5. O texto 5 diz o seguinte: era uma vez aberta a caixa. Era uma vez, não. Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o consumo dos 3 ou 4
nos 3 ou 4 dias seguintes. Que tipo de texto nós temos aqui? Se nós já falamos que o primeiro texto é um texto descritivo, o segundo texto é um texto narrativo, o terceiro texto é um texto dissertativo argumentativo, o quarto é um texto dissertativo expositivo, e o quinto seria o quê? Injuntivo, né? É um texto que vai trabalhar com a injunção. O que significa um texto injuntivo? O texto injuntivo, ele movimenta uma orientação, ele apresenta uma orientação, um comando, uma súplica, um direcionamento, tá? Então, o texto dissertativo injuntivo transita nessa ordem, né? E aí, nós temos a presença, geralmente, a presença de verbos no modo imperativo, tá? Vocês podem até anotar aí. Nós temos o seguinte, texto injuntivo. Texto injuntivo tem como finalidade orientar, instruir, vamos colocar esses dois aqui a princípio, tá? E aí, nós temos a presença de verbos no modo imperativo. Verbos no modo imperativo, nós temos dois. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. O afirmativo, como o nome diz, busca afirmar, né? Busca confirmar algo, fazer com que você vá lá e faça algo. Inclusive, esse verbo, essa palavra que eu usei agora, faça, é um verbo no modo imperativo afirmativo, né? Quando eu falo, faça a atividade, estou pedindo. Copie o que está no quadro, estou pedindo. Sempre que eu tiver esse verbo com essa ideia de pedido, né, de orientação, de ordem, de comando, eu estou usando o verbo no modo imperativo afirmativo. O verbo no modo imperativo negativo, ele será precedido do advérbio de negação, não. Então, não faça, não copie, né? Então, nós temos sempre acompanhado do advérbio de negação, não. Compreendido? Isso. Imperativo afirmativo e imperativo negativo. Nós temos os dois. Então, assim, quando nós estamos diante desses tipos de textos, os textos injuntivos, nós iremos perceber a presença desses verbos. E uma coisa, um detalhe muito interessante, é que esses verbos no modo imperativo, afirmativo ou imperativo negativo, eles estão muito presentes nas campanhas publicitárias. Campanhas não, nos textos publicitários. E aí sim, a gente considera o quê? As campanhas, os anúncios e as propagandas também, né? Quando fala lá, doe sangue, sei lá, quando pede para fazer alguma coisa nesse sentido, nesse contexto, né? Por exemplo, o verbo doar, né? Está pedindo para doar, doe sangue, né? Faça o bem, não desmate, não abandone animais, não há fome, alguma coisa nesse contexto, não sei nem se foi exatamente o que você falou, mas sempre que a gente está nesse direcionamento de pedir, né, nós estamos trabalhando com os verbos no modo imperativo negativo ou imperativo afirmativo, sempre trazendo esse movimento, fazendo esse movimento de instruir, de direcionar alguém a realizar algo, tomar uma atitude mais consciente ou fazer justamente isso, né, de ser mais consciente, mais reflexivo diante daquilo que é apresentado. Tá? Então, assim, em suma, resumindo, o que nós temos em relação a essa questão das tipologias textuais, né, que são 5, é isso. Tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais, e aí vocês podem, inclusive, acompanhar no quadrinho que foi disponibilizado, esse quadrinho aqui, que é justamente um pouco mais avançado a respeito do que eu acabei de passar para vocês, de falar com vocês.
que é justamente o detalhamento, né, em relação às características aí do texto descritivo, narrativo e o do dissertativo. Só que dissertativo, aqui eu apresentei para vocês de forma separada, porque nós temos o descritivo e o argumentativo. E aqui nós temos características mais específicas, no entanto, mais compilado aí, né? Nós temos o seguinte: o modo, né, e aí corresponde ao tempo, ao objetivo, as classes de palavras e os tempos verbais, tá? Vamos lá. Qual que é o modo, qual que é o tempo do texto descritivo? O tempo é um momento único, tá? Então, a descrição ela vai trabalhar de forma única, será simultâneo, conforme apresentei para vocês inicialmente, né? Então, não tem uma sucessão cronológica, como nós temos aí no texto narrativo. E já o texto descritivo não tem aí a questão do tempo, não tem o tempo presente, conforme nós temos no texto descritivo e no texto narrativo, né? O objetivo do texto descritivo é o quê? É identificar, localizar, qualificar. Verbos com terminação em R são verbos no infinitivo. Eles indicam a presença de um objetivo, de uma finalidade, tá? Já no texto narrativo, o objetivo seria o quê? Relatar. Então, o objetivo é relatar algo, né? É relatar uma informação, de relatar um acontecimento, de relatar um detalhe, e isso se dá aí a partir dessa construção textual, né? O dissertativo, nós temos discutir, informar ou expor. E aí, quando se fala de expor, nós vamos para o texto expositivo. Já as classes de palavras, nós temos aí no texto descritivo substantivo e adjetivo, substantivos e adjetivos, né? No texto narrativo, a presença de verbos, advérbios e etc. Nós temos essas classes de palavras como palavras que se destacam, né? Que estão mais presentes. Tempos verbais aí, conforme já foi explicado, já foi falado, nós temos evidente também no texto descritivo, verbos no modo, no presente ou no pretérito imperfeito, que se destacam, né? E no texto narrativo, no pretérito perfeito. Correto? Vamos avançar, então. E aí, chegamos aqui na parte de cima, onde nós iremos justamente ver um pouquinho mais a respeito de cada um. Em relação à descrição, nós temos o seguinte aí. No primeiro item, né, no primeiro exemplo, vista assim do alto, mas parece um céu no chão. Aqui nós temos a letra de uma música, né, de uma canção, do Paulinho da Viola. Lá na primeira página ainda, tá? Na parte de cima. Então, vista assim do alto, mas parece um céu no chão. Aqui é um trechinho de uma música, né, de uma canção. E aí, o que nós observamos aqui? Né? Nós temos a questão da distância. Quando nós temos a questão da distância, né, presente de forma mais evidente, né, quer dizer, aqui nós fazemos uma interpretação. Né? Vejam só. Vista assim do alto, mas parece um céu no chão. O que foi visto assim do alto? Né? Talvez o eu lírico aqui, né, o sujeito, para ver algo mais de perto, precisou se afastar, precisou estar distante, né, para justamente enxergar o belo, né, ver aí talvez uma cidade, porque aqui não mostra de fato qual que era o objeto, né, mas poderia ser uma cidade, poderia ser uma favela. E aqui traz o quê? Aqui está evidente elementos descritivos, né? Porque precisou se afastar, e aí vamos voltar na questão da distância, né? Para estar diante de algo que é belo, né? Deveria ser mais visível, tá? Temos o seguinte, acompanhando agora para o texto 2. Todas as formas diluídas, 5 horas da manhã, a carroça do padeiro passa estrondando, fazendo tremer a quietude da cidade afundada.
mas um instante depois, o seu vulto e o seu ruído se dissolvem de novo na cerração. O silêncio torna a cais. Detalhe aqui. Por que eu coloquei esse texto para vocês acompanharem? Texto descritivo. Anotem aí também, tá? Texto descritivo. Sempre que apresentar elementos que indicam a percepção, os 5 elementos, não sei nem se seriam elementos, mas o fato, né, o tato, a visão, a audição, o paladar, que são esses 5 elementos, né, sensoriais, né, sempre que tiver presente os elementos sensoriais, nós estamos diante de um texto que está apresentando uma descrição, tá? Sempre que tiver presente, sempre que vocês estiverem diante de um texto que apresenta elementos sensoriais, tato, audição, paladar, olfato e degustação, não, paladar já contempla, né? Enfim, tem o tato, visão, olfato, paladar e audição, isso. Sempre que vocês estiverem diante de um texto que traz essas referências, esse texto está trazendo, então, uma descrição. Está fazendo uma descrição, ok? Seguindo, nós temos foco na narração. Paulo levou vários tiros e corre o risco de ficar paralítico. O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos uma causa, depois nós temos uma consequência. Primeiro, ele levou o tiro, e depois ele correu o risco de ficar paralítico. Se vocês tiverem essa sucessão, essa relação de causa e consequência em um texto, vocês podem analisar esse texto e associar isso ao texto narrativo, tá? E aí nós já estamos falando do texto narrativo. Segundo, ventou muito ontem. E depois nós temos, o elevador parou entre os andares. Aqui tem 2 pontos. Vou continuar, o próximo diz assim, eu reli a teoria. Aqui tem 2 pontos que gostaria de destacar. No primeiro nós temos, ventou muito ontem. Quando eu falo que ventou, nós estamos trabalhando com um acontecimento, certo? Acontecimento é uma ação que não depende do homem. Né? E no próximo nós temos, o elevador parou entre os andares. Isso aqui também é um acontecimento. A ação também não depende do homem. Agora, eu reli a teoria. Nós temos o quê? Uma ação propriamente dita. Nos 2 primeiros nós temos um acontecimento, na verdade. Né? Nós temos acontecimento, que é diferente. Acontecimento não depende do homem. A ação depende do homem. Esses 3 exemplos foi para que vocês pudessem perceber essa questão. Então, nos 2 primeiros, ventou muito ontem e o elevador parou entre os andares, nós temos o quê? Um acontecimento. E no último, eu reli a teoria, nós temos o quê? Uma ação. A ação depende do homem. O acontecimento não depende do homem. Ok? Seguindo, então, essa linha de raciocínio, isso também está relacionado ao que nós chamamos de texto narrativo. Vamos avançar. E aí, agora, vamos falar da dissertação. Na dissertação, o que temos? A dissertação, o texto sendo ele dissertativo expositivo e texto dissertativo argumentativo. Vamos só verificar o que de fato aqui é expositivo e o que de fato aqui é argumentativo. Primeiro nós temos, a vida é um eterno festival. Isso aqui é fato ou é opinião? Só lembrar o seguinte, que quando eu argumento, eu tenho o quê? Uma opinião. Quando eu não tinha escrito aqui no quadro. Dissertativo expositivo.
Certo. Então, quando eu tenho uma opinião, eu estou trabalhando com argumento. Quando eu tenho fato, eu estou trabalhando com a exposição. Tá? Isso aqui é dado, isso aqui é algo que é algo concreto. Né? Então, assim, a opinião ela pode ser reformulada, ela pode ser contestada, ela pode ser confirmada, sim, mas ela pode ser contestada. Eu posso concordar, eu posso também discordar do que está sendo dito pelo outro. Né? Mas o fato também tem como discordar de algo que já foi pesquisado, que foi publicizado, enfim. Mas, assim, o fato é um fato, né? É um dado, é um número. Houve uma pesquisa para que aquele dado se tornasse um dado público e nós viéssemos, né, a ter acesso a esses dados. Então, lembrou de texto dissertativo argumentativo, lembre da opinião. Quando vocês lembrarem, então, do texto dissertativo expositivo, lembrem do fato. Ok. A vida é um eterno festival. Fato ou opinião? Isso aqui seria o quê? Seria uma opinião. Porque a vida, de fato, é um eterno festival? Não. Isso é apenas uma opinião. Tá? Seguindo, nós temos: Luiz chegará no horário combinado porque ele é inglês. Aqui nós estamos trabalhando com a negativa do português. Tá? Nós estamos trabalhando com a negativa do português. Isso aqui é um argumento de defesa em que se dá a predominância do inglês nesse exemplo. Né? E aí nós temos o quê? Uma opinião. Na próxima nós temos: palavras são palavras, nada mais do que palavras. O que seria isso aqui? Quando eu tenho essa repetição de palavras no texto, de modo que ela poderia ser evitada, quando eu não preciso fazer, quando eu devo, na verdade, evitar a redundância, essa repetição, né, de palavras, de expressões, enfim. Nós estamos trabalhando com o quê? Aqui nós temos um círculo vicioso. Né? Essa repetição de palavra, ela evidencia um círculo vicioso. Então, palavras são palavras. Ponto. Sabemos que palavra, de fato, é palavra. Né? Então, aqui, quando se trata dessa repetição, nós estamos trabalhando com um círculo vicioso. Próximo. Os elaboradores de algumas questões, creio eu, querem prejudicar os candidatos. O trechinho no meio, quando nós destacamos, né, que está entre vírgula, inclusive, creio eu, já evidencia o quê? Evidencia a opinião, a minha opinião. Eu acredito nisso. Né? Ok. Próximo. Como dizia o professor Ricardo, e aí nós temos agora as aspas, né, introduzindo justamente a minha fala. O 4 significa, seria opinião, tá? Opinião. Porque seria a minha opinião pessoal. Sou eu, a minha opinião, né? Opinião pessoal. Nós temos a opinião pessoal e a opinião alheia, né? E aí nós temos o seguinte: como dizia o professor Ricardo, os elaboradores de algumas questões, creio eu, querem prejudicar os candidatos. O que nós temos aqui? Uma citação. Só que é uma citação que não evidencia, quer dizer, é uma citação que vai evidenciar justamente a opinião de alguém, a opinião do Ricardo. Então, aqui nós temos o quê? Uma opinião alheia. Tá? Nós vamos trabalhar com essa ideia de opinião pessoal e de opinião alheia. No primeiro exemplo, em que nós temos o seguinte: os elaboradores de algumas questões, creio eu, querem prejudicar os candidatos, nós temos aqui a opinião pessoal. Tá? A opinião pessoal, a minha opinião. Mas, nesse outro caso, ela foi citada. Quando ela é citada, nós já estamos trabalhando com a opinião alheia. Certo? Sim, ambos são... Todos esses exemplos aqui são exemplos dissertativos, tá? Porque todos eles trazem justamente a opinião. Seja a opinião pessoal ou a opinião alheia. Então, todos eles pertencem aqui à tipologia dissertativa. Tá? Seguindo, nós temos... E aí, esse outro exemplo, vocês já até notam, enfim, já conseguem identificar que esse aqui é um exemplo de um texto, o quê? Dissertativo, expositivo.
porque nós temos a presença de dados, tá? Então, no primeiro nós temos a vida é eterno festival, com a defesa é um texto que evidencia a opinião. No segundo, também opinião pessoal, nesses dois primeiros. No terceiro, nós temos o chamado círculo vicioso, né, que também traz uma opinião pessoal. No quarto, uma opinião pessoal, também levantando aí argumentos, né, ou seja, seria aqui uma opinião justamente para confirmar aquilo que está sendo dito. No quinto, nós temos a citação relacionada a algo que foi dito por alguém, mas evidenciando uma opinião alheia. E no último, que é no sexto aí, nós temos os dados que confirmam uma informação. Portanto, é dissertativo expositivo. Vejam só, vamos avançar. Na sequência, nós temos um outro quadrinho que diz o seguinte, e esse aqui é bem interessante, porque nós vamos trabalhar aqui com o tipo de texto, com a função do texto e o modelo, ou seja, alguns exemplos, né? Nós temos o seguinte, o texto normativo. Alguém aqui sabe o que é um texto normativo? Texto, já está dizendo, né? Texto que traz o quê? Normas, né? Esse texto normativo, ele também é chamado de texto legal. Por que é um texto legal? Porque o nome já diz, traz a relação de leis, né? Vai enumerar aí, vai trazer uma sequência de leis. Então, sempre que vocês estiverem diante de um texto que apresenta leis, né? Que apresenta normas, nós estamos trabalhando com textos normativos ou textos legais. Qual que é o verbo que vai nortear esse tipo de texto? O verbo que vai trazer a função daquele texto é justamente o verbo regular ou regulamentar. Esses textos, então, têm como finalidade regulamentar algo na sociedade, tá? É institucionalizar, é tornar algo normatizado para que a sociedade, para que um determinado público siga justamente aquelas normas, aquelas leis, tá? E aí nós temos exemplos aí. Leis, portarias, regulamentos, né? Os decretos, o diário, por exemplo, do município, do estado, da União, são exemplos de textos normativos e legais. Seguindo, nós temos texto informativo, finalidade o quê? Informar. Exemplo, notícias e avisos, né? Texto didático, objetivo é ensinar. Nós temos aí livros escolares. Texto fático. O que é um texto fático? É um texto que visa o quê? Um contato, tá? Por exemplo, a finalidade é relacionar-se, ou seja, cumprimentos, né? Então, os cumprimentos do dia a dia são textos fáticos, né? Oi, tudo bem? Como vai você? São textos fáticos, esses trechinhos, né? Essas expressões. Seguindo, texto divinatório. Textos divinatórios são justamente aqueles textos que visam prever algo, né? E aí nós temos aí o exemplo dos horóscopos. Textos exortativo. É um texto que visa o quê? Convencer alguém acerca de algo. E aí nós temos justamente os textos publicitários em que nós iremos introduzir e usar aqui os verbos no modo imperativo, né? Então, os textos exortativos são, assim, são palavras, são termos, né, que às vezes fogem um pouco, fogem do nosso cotidiano, do nosso linguajar, do nosso conhecimento, mas que é tão simples, né? Então, quando vocês estiverem diante dessa ideia de texto exortativo, exortar é convencer alguém, tá? E aí lembrar lá das campanhas, dos anúncios publicitários, visando justamente convencer alguém acerca de algo. Textos expressivos, né? A ideia é expressar-se, ou seja, diários, confissões, né? São textos que vai trazer justamente as emoções do sujeito, né? A idealização a partir de uma idealização, a partir de um objetivo, tá? E para finalizar, textos instrutivos com o objetivo de orientar. E aí nós temos os guias, os manuais de instrução, esses textos justamente com a ideia de orientar e de comandar, tá? Vamos avançar então, seguindo para a ideia de o argumentador e a opinião.
que seria a opinião? A opinião é quando eu tenho uma visão subjetiva de algo, né? Eu tenho a objetividade, eu tenho a subjetividade. A objetividade, ela está presente aqui, ó, nos textos expositivos, tá? A objetividade, ela está evidente aqui, porque eu não posso trazer o senso comum, eu não posso trazer um texto subjetivo, eu não posso trazer uma ideia subjetiva aqui, por exemplo, quando eu vou noticiar algo, quando eu vou publicar, imaginando que eu vá publicar uma notícia, né? Eu não posso trazer a ideia, a minha visão subjetiva dos fatos aqui, tá? Eu tenho que trazer o quê? A ideia objetiva, a informação de forma objetiva, para que a notícia, que foi o exemplo que eu dei, seja de fato veiculada e a sociedade entenda, né? Aqui sim, no texto dissertativo argumentativo, eu posso trazer a minha visão subjetiva a depender da pessoa, primeira, terceira pessoa, tá? Então nós temos aí essa visão do argumentador, que é aquele que escreve, aquele que fala, e a opinião que é exposta por ele, né? Nós temos o seguinte, eu vou ler só o primeiro exemplo, porque nós já até falamos sobre isso, né? No primeiro nós temos, não pergunte nem como e nem porquê. Simplesmente aproveite seu sorvete enquanto ele ainda está no prato. Nós temos o que aqui? Nós temos, novamente, uma opinião, né, pessoal. A opinião pessoal, ela está voltada para a subjetividade. Ela está voltada para a visão subjetiva em relação ao que está sendo apresentado, certo? Eu vou passar agora para os argumentos, né? Essa parte de argumentos ela é mais precisa. E aí nós vamos para os argumentos justamente para entender melhor que tipo de argumento nós temos aqui. Nós temos o seguinte, quando eu falo de argumentos, eu tenho argumento de causa e consequência, argumento de comparação ou analogia, argumentos de autoridade ou citação e argumentos levantados aí por meio de dados concretos, tá? Nós temos o seguinte no primeiro texto. Um escritor americano escreveu certa vez: não diga que não tenha... Não diga... eu acho que faltou alguma coisa. Não diga que não tenha tempo suficiente. Você tem exatamente o mesmo número de horas por dia que dispuseram Helen Keller, Michelangelo, Madre Teresa de Calcutá, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson e Albert Einstein. Ou seja, aqui o autor está chamando a atenção, a partir da tese dele, lá no primeiro trechinho, no primeiro período, diz assim, não diga que não tenha tempo suficiente. Aqui nós temos a relação do tempo presente, né? De trabalhar o tempo de forma ao nosso favor. E aí, traz alguns nomes, né, importantes para justamente mostrar para a gente que eles conseguiram usar o tempo, né, de forma que ganharam notoriedade. E é isso que ele chama a atenção, né, quem escreveu o texto. Quer nos chamar a atenção. Que é justamente fazendo o que aqui? Ele está fazendo uma comparação. Ele está trazendo essa relação de comparação por analogia, trazendo a referência aí desses nomes, né, do Michelangelo, Madre Teresa de Calcutá, Thomas Jefferson, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, né? Então isso aí é para confirmar de que o tempo ele deve ser usado a favor da produção, né, e de uma notoriedade. Então nós temos a comparação por analogia. No próximo nós temos: os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram em um navio sem timão, nem bússola, e nunca tendo certeza do seu destino. Aqui nós temos o quê? Nós temos a relação de comparação novamente. Quando diz o seguinte, aqui, logo no início: os que se encantam com a prática sem a ciência são como, né? Então aqui o como já evidencia essa comparação. O como traz essa ideia de comparação. Sempre que tiver essa conjunção como, né, ela dá a ideia de comparação. No próximo, nós temos:
É um texto um pouquinho maior, e aí, a partir do que nós temos no texto, diz o seguinte: até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos deuses. No século IV antes de Cristo, Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual buscar ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo, debatendo sobre a felicidade e pregando a filosofia séria, e pregando que a filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição. Aristóteles continua a investigação de Sócrates, incluindo que todos os outros objetivos perseguidos, concluindo, na verdade, que todos os outros objetivos perseguidos, como a beleza, a riqueza, a saúde, o poder, eram meios de atingir a felicidade, sendo que esta última, a única virtude buscada como um bem por si mesma. A partir do iluminismo, a concepção de mundo no Ocidente começa a girar em torno da crença de que todo ser humano tem o direito de atingir a felicidade. Ok, aqui o que nós precisamos entender? Nós vemos o seguinte, podemos perceber o seguinte: nós temos uma relação, um movimento aqui, em que há para sustentar a tese, sustentar o argumento, sustentar o que está sendo dito, esse movimento ele busca justamente trazer alguns nomes. Nós temos o Aristóteles, nós temos a referência dada a Cristo lá no século IV. Quando nós temos esse movimento trazendo autoridades, aqui está presente o quê? Aqui está presente um argumento de autoridade. Tá? Então, aqui nós temos o tipo de citação que evidencia a autoridade. No último, mais uma vez, nem precisamos ler, mas pelo fato de trazer aí os números, as porcentagens, esse texto ele evidencia justamente os dados estatísticos, ou seja, uma informação. Tá? Então, nós temos aí um outro argumento presente, que são argumentos com os dados estatísticos. Certo. Agora, vamos para as questões. Em relação às questões, nessa primeira parte, elas correspondem, então, a esse tipo de texto, as tipologias e etc. Vejamos, então, se vocês acertaram aí em relação ao gabarito, se vocês conseguiram responder. Vamos lá. Primeira questão da FGV, que foi uma questão da prova aplicada aí para o concurso da Controladoria Geral da União, CGU, em 2021. A questão diz o seguinte: um dos problemas que apresenta a educação superior no Brasil ainda é a pequena quantidade de pessoas formadas em níveis de mestrado e doutorado. O Brasil só forma anualmente 18 doutores por cada 1 milhão de habitantes. E muitas das teses analisam temas muito distantes das necessidades básicas de nosso momento histórico. Ok. Seguindo, nós temos, em relação ao segundo parágrafo desse pequeno texto, a afirmação adequada é. Vejam só. Então, ele quer saber aqui, essa questão quer saber qual que é a afirmação adequada em relação ao que está sendo dito no segundo parágrafo. Aí a gente retorna no segundo parágrafo para confirmar. Ele diz que o Brasil só forma anualmente 18 doutores por cada 1 milhão de habitantes. E muitas das teses analisam temas muito distantes das necessidades básicas de nosso momento histórico. Ok, aqui nós temos um dado, a informação. Mas o que esse segundo parágrafo quer dizer? Qual é a afirmação adequada? Primeiro, ele mostra a tese defendida pelo autor? Não. A tese, geralmente, ela é apresentada no início. Tá? Ela geralmente é apresentada no início. É um ponto de vista que será discutido. B. Indica uma conclusão do tema exposto no parágrafo anterior? Não. O parágrafo anterior ele não traz a ideia não traz a ideia para que depois seja apresentada uma conclusão, tá? Ele discute, de que no Brasil, a educação do ensino superior no Brasil, ela ainda tem pequenos
o número, né, de pesquisadores ainda é muito pequeno em termos do mestrado e doutorado, né? Então, essa afirmação ela está também errada. E aí, nós temos o seguinte, a C, utiliza a descrição como estratégia expositiva? Não temos a presença de quê? Da descrição aqui, tá? Então, nós eliminamos também. Letra D, seleciona argumentos para a defesa da tese apresentada? Também não. A letra D também não traz essa ideia, né? Esse segundo parágrafo não apresenta essa ideia. Então, aí nos resta a letra E. Acrescenta uma informação que respalda o já exposto, ou seja, o que já havia sido dito foi confirmado. Apenas essa informação ela serviu para reafirmar, para confirmar aquilo que já havia sido dito no primeiro parágrafo. Tá? Então, a questão número 1 aí tem como gabarito a letra E. Já a questão número 2, uma prova aplicada para a Secretaria de Educação do município de Salvador em 2019. Aqui nós temos o seguinte, aqui é bem tranquilo, né? No final, o início do texto já evidencia justamente a resposta da questão. O texto diz assim, a solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais diversos setores da sociedade, não só a segurança pública e um judiciário eficiente, mas também demanda de uma urgência, profundidade e extensão à melhoria do sistema educacional, de saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. Considerando-se o texto de uma redação de caráter dissertativo, argumentativo, padrão, o fragmento acima corresponde a quê? O que foi que vocês marcaram aí? A, B, C ou D? Ou E? Nós temos o seguinte. Letra A. Exposição da tese inicial? Não é isso, né? Porque o texto já começa falando de quê? Da solução. Se nós estamos falando de solução de algo, já apresentando a solução de algo numa redação, nós vamos trazer, então, o quê? Uma conclusão, tá? Será uma conclusão diante do que está sendo apresentado. Certo. Então, a letra A já não é o gabarito. Letra B, citação de argumentos? Também não. Os argumentos eles são apresentados por meio de causa e consequência, argumentos de autoridade, argumentos de comparação e argumento de citação. E argumentos de dados concretos. Certo. Então, agora, a C, conclusão do texto. E é justamente isso. O texto, ele evidencia, ele apresenta a conclusão do texto, tá? Ele traz nesse trecho a conclusão do que estava sendo discutido. Na questão de número 3, eu não irei resolver todas essas questões com vocês. Mas a questão de número 3, ela diz o seguinte, a clareza é uma das qualidades que se exige na redação de um texto de caráter científico, ou seja, o texto tem que ser claro, objetivo, direto, né? Assinale a opção que indica um fator que auxilia na obtenção da clareza no uso linguístico. Primeiro, nós temos o quê? As intercalações, letra A. B, a ordem direta. C, as redundâncias. D, a linguagem conotativa. E, o emprego constante de parênteses. Aqui quer saber o que indica um fator que auxilia na obtenção da clareza no uso linguístico. O que indica isso? Seria a letra B, que é a ordem direta das frases, né? Eu, inclusive, na primeira aula de redação, falei sobre isso. Nós temos que escrever sempre, para evidenciar a objetividade do texto, a clareza, nós temos que trazer as frases na ordem direta, tá? Questão de número 4. Vamos resolver a questão de número 4. Na questão 4, que na verdade o meu é 4, mas aqui é 6. Vamos lá. O manual de redação exemplifica com um texto um dos problemas mais recorrentes na hora de escrever. Né? E aí nós temos Alexandre, que é o novo coordenador do grupo,
que vem a ser sobrinho da diretora, está desenvolvendo um novo projeto, que é o de diminuir o intervalo do lanche para sairmos mais cedo. Aqui nós temos um problema. Que problema de escrita é esse? Letra A. Essa foi uma questão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro de 2019. Letra A. O excesso de exemplificações? Não. B. A falta do paralelismo. O que seria o paralelismo? Seriam palavras situadas no mesmo campo semântico, né? Ordenadas no mesmo campo semântico. Tá? Então, também não é o paralelismo. C. O uso exagerado de ques. Seria isso. Tá? Porque nós temos aí, ó, Alexandre, que é o novo coordenador do grupo, que vem a ser sobrinho da diretora, que é o diminuir o intervalo do lanche, enfim, traz os ques. Então, no texto, numa redação, além de escrever na ordem direta, nós temos que evitar esses queísmos, né? Os queísmos tornam o texto lento, né? E aí, um texto lento é um texto mal compreendido. Tá? Então, aqui nós temos como gabarito a letra C. As demais questões, eu vou deixar para que vocês respondam elas, e aí eu irei encaminhar o gabarito completo para vocês, tá? Após um dado momento. E vamos passar para o próximo conteúdo, porque todas essas questões, elas tratam do mesmo assunto, que é justamente isso que nós abordamos inicialmente. Vamos trazer agora aqui a questão dos métodos argumentativos, também ainda situando os métodos do texto, né? Método indutivo e método dedutivo. Qual que é a diferença de um para o outro? Isso na língua portuguesa, num contexto, né, na sala de aula, por exemplo, nem sempre o professor trabalha isso, mas em concurso, e FGV então gosta bastante disso, né? Método dedutivo, método indutivo, paralelismo, silogismo, a banca adora e cai bastante nas provas. Vamos lá, método indutivo. Deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar. Método indutivo. O método indutivo é um tipo de raciocínio que parte do caso particular para se chegar a uma conclusão de caráter geral. Então, indutivo de individual, tá? E dedutivo de coletivo. Indutivo, individual, dedutivo, coletivo. Indutivo, particular, dedutivo, geral. Vamos compreender isso. Exemplo. O Hospital Getúlio Vargas atendeu ontem um número excessivo de emergências e enfrentou as dificuldades oriundas da falta de pessoal. Mas, na verdade, os hospitais públicos em todas as grandes cidades estão passando por isso. Observem o seguinte aqui. Aqui nós temos o método indutivo. Por quê? Parte do caráter individual para o geral, ou seja, parte do específico para o geral, né? Qual que é o ponto que indica ser indutivo ou dedutivo aqui? Indutivo aqui neste exemplo corresponde ao Hospital Getúlio Vargas e o dedutivo seria os hospitais públicos. Quando eu falo os hospitais públicos, eu estou falando de uma rede de hospitais, de vários hospitais. Eu não estou especificando qual é o hospital. Quando eu tenho o elemento específico, eu estou trabalhando com a indução, tá? Com método indutivo, no caso. Então, o método aqui, né, o elemento que torna a expressão, nesse exemplo, né, sendo então indutivo, é justamente o Hospital Getúlio Vargas. É o Hospital Getúlio Vargas. Eu estou trabalhando com a ideia de um hospital. Se eu falo os hospitais, e aí eu estou trabalhando agora com a ideia de um caráter geral, né? E só lembrar, indutivo, caráter particular. Dedutivo, caráter geral. Ok? É só isso. Vejam no exemplo, então, do método dedutivo. O circo deixou de existir, pelo menos os grandes centros,
pelo menos nos grandes centros, já que não encontra mais espaço nem nos terrenos, nem no coração das pessoas. Ok, aqui dá para a gente ter uma noção. Nós temos o circo geral, né, e grandes centros, como o mais específico, tá? Então, nós temos aqui essa relação do método dedutivo para o método indutivo, tá? Correto? Então, é isso. Particular, específico, indutivo. Geral, coletivo, dedutivo, tá? Questão da Polícia, da Controladoria Geral também, Banca FGV, diz o seguinte: o Tribunal de Júri. São pagos todos os que compõem o Tribunal do Júri: o presidente, o procurador da Justiça, os advogados, os porteiros, possivelmente as testemunhas. A que título só jurados que deixam seus negócios hão de trabalhar de graça? Aqui nós temos um trecho de um texto do Machado de Assis. A pergunta quer saber o seguinte: na argumentação de Machado de Assis foi utilizado um processo de raciocínio que chamamos de, ou seja, ele vai partir do geral para o particular, ou ele vai partir do particular para o geral? Ele vai partir do geral para o particular. Porque aqui nós estamos trabalhando com o Tribunal do Júri, elemento geral, de caráter geral. E aí depois vem especificando. Nós temos o procurador, o presidente, o procurador da Justiça, os advogados, os porteiros e possivelmente o quê? As testemunhas. Geral, particular, do Tribunal do Júri para os elementos que compõem esse tribunal. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com o método chamado de método dedutivo, do geral para o particular. Compreendido? Sim. Bora lá. Questão, então, de número... Próxima questão é da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os raciocínios dos textos argumentativos, ora se apoiam no método indutivo, e aí nós temos justamente essa ideia, né, do particular para o geral, ora no método dedutivo, do geral para o particular. A frase que exemplifica o método indutivo é... Nós falamos sobre isso agora há pouco. Letra A. Os jogos do Campeonato Brasileiro que deveriam ser abertos ao público, pois assim haveria mais emoção e incentivo, o Atlético Mineiro, por exemplo, obteria ainda melhor resultado ontem se a torcida estivesse na arquibancada. Os jogos do Campeonato Brasileiro. O que nós temos aqui? Indutivo ou dedutivo? Nós temos o quê? Dedutivo. E aí, na sequência, lá mais à frente, diz assim: o Atlético Mineiro, um time de futebol, particular, indutivo. É só lembrar, né? O particular, o dedutivo geral, o indutivo particular, tá? Ok. Essa é a alternativa correta? Não, porque não quer saber se vai do particular, quer dizer, não quer saber se vai do geral para o particular, e sim do particular para o geral. Próximo, letra B. O Hospital Getúlio Vargas atendeu ontem um número excessivo de emergências e enfrentou as dificuldades oriundas da falta de pessoal. Mas, na verdade, os hospitais públicos em todas as grandes cidades estão passando por isso. Foi o mesmo exemplo que eu dei. Isso. Então, aqui nós temos o quê? O gabarito. Porque a questão quer saber qual que é o item que parte do particular, isso, do indutivo, para o geral. A questão quer saber isso, né? Qual é o item que parte do particular para o geral, ou do indutivo para o dedutivo. Correto? Vamos lá. Vamos falar agora do silogismo.
Deixa eu pegar o apagador aqui. Silogismo. Vou precisar apagar aqui para escrever. O que seria um silogismo? O silogismo é um pressuposto semântico. Tá? Então, nós vamos trabalhar com a ideia das premissas, dos termos existentes numa frase, numa sentença e as premissas relacionadas a esse termo. Vamos lá. Temos aí o seguinte. O silogismo, ele se apoia em 3 fases para que ele seja verdadeiro. Nós temos silogismo falso e nós temos o silogismo verdadeiro. Para que ele se apoie em 3 fases, quer dizer, para que ele seja verdadeiro, ele necessita apresentar 3 fases. Tá? Nós temos, primeiro, a premissa maior de caráter universal, a premissa menor de caráter particular e a conclusão. É isso. A princípio, nós precisamos compreender isso. E aí, temos aí o seguinte. Premissa maior, premissa menor e conclusão. Eu preciso ter as 3 premissas. Eu preciso ter esses 3 raciocínios. Se eu tiver só 2, esse silogismo não será um silogismo verdadeiro, e sim um silogismo falso. Nós precisamos trabalhar com a ideia de silogismo verdadeiro. Vamos lá. No exemplo, nós temos: todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Qual que é a ideia que nós temos aqui? Todos os homens, primeiro termo. São mortais, segundo termo. Na sequência, nós temos Sócrates é homem. Sócrates, terceiro termo. E aí eu vou repetir. Para que o silogismo seja verdadeiro, nós precisamos ter a seguinte ordem. Silogismo verdadeiro. Precisamos ter a seguinte ordem. Ordem dos termos tem que ter A, B e C. Se tiver só A e B, não é verdadeiro. Tem que ter A, B e C. Ordem das premissas. E aí nós teremos que ter quantas premissas? Também 3 premissas, porque elas vão indicar justamente essa ordem, elas estarão relacionadas justamente a essas ordens dos termos, tá? As ordens dos termos. E aí, as premissas, elas devem trazer para a gente a seguinte relação, para que ela seja verdadeira. Para que o silogismo, né, toda a construção seja verdadeira. Tem que ser assim. AB C, A, C, B. Por quê? Vejam só. AB deve... Ordem dos termos. Os termos, isso aqui, ó, A, B, são os termos, tá? AB na primeira premissa, CA na segunda premissa e CB seria o quê? A conclusão. Eu coloquei os 2 pontos aqui para dar essa relação de... Como se fosse... Aqui, mais fácil. Igual a conclusão, né? Isso está relacionado à conclusão. Deixa eu colocar um exemplo aqui para a gente resolver.
aqui eu estou colocando, escrevendo aqui no quadro, 2 exemplos em que nós iremos trabalhar o silogismo. Vamos lá. Aqui nós temos o seguinte. Todo viciado é pobre. Paulo é pobre. Paulo é viciado. Primeiro exemplo, né? E no segundo eu tenho um outro exemplo. Vamos resolver primeiro o primeiro exemplo, né? Certo. E aí nós temos o seguinte. Para que esse silogismo seja verdadeiro, a ordem dos termos deve ser apresentada dessa forma. AB, CA, CB. Se não tiver essa forma, ele não é verdadeiro, e sim falso. Tem que ter a presença de 3 termos. Se não tiver 3 termos, não é um silogismo verdadeiro. Então, nós precisamos trazer essa relação dos termos e das premissas. O que seriam as premissas? As premissas seriam justamente cada uma dessas linhas aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3 premissas, né? Eu tenho aqui a premissa maior, eu tenho a premissa menor e eu tenho a conclusão. Todo viciado é pobre, premissa maior. Paulo é pobre, premissa menor. Paulo é viciado. Conclusão. Eu poderia escrever, logo, Paulo é viciado. Conclusão. Estou concluindo aqui a ideia do silogismo. Agora vamos analisar. Todo viciado é pobre. Termo A. Paulo, quer dizer, todo viciado é pobre. Todo viciado, termo A. É pobre, termo B. Paulo, C. Lembrando que nós não podemos repetir, tá? Se Paulo aparecesse aqui, isso aqui já seria o mesmo termo, né? Então, os termos, quando eles repetirem, eles devem atender à mesma letra aqui, no caso, o A, B ou C. Certo. Paulo, C. É pobre, qual que seria? B. Paulo, foi repetido. C. É viciado, seria o quê? A. Agora vamos lá. Primeira premissa, AB. Segunda premissa, CB. Terceira, CA. Agora vamos aqui. AB, ok. CB, não. CA, não. Esse silogismo é um silogismo falso, tá? Vou colocar a abreviação aqui. Silogismo falso. Porque não atendeu às premissas. Se não tiver igual, não é verdadeiro. E a FGV cobra justamente isso. Analisa, por exemplo, se faltou uma premissa, se faltou a conclusão do silogismo, se faltou a ordem dos termos, né? Se não atende a ordem dos termos, se não atende justamente essa estrutura, né, das premissas e etc. Então, aqui nós temos um silogismo falso. Próximo exemplo. Oi. Tá, eu só tenho o azul aqui, porque o preto está bem terrível, mas vamos lá. Vou explicar o próximo aqui, você acompanha, tá? Com azul mesmo. No próximo exemplo, temos o seguinte. Oi? Não tem, o pessoal já tentou aqui, mas não deu certo. Senta aqui na frente, fica mais fácil. Tá bom. Então, vamos lá. Próximo exemplo aqui nós temos. Nenhum homem vive sem oxigênio. Pedro é homem. Logo, Pedro não vive sem oxigênio. Não vive, faltou 100. Não vive sem oxigênio. E aí nós temos o seguinte. Trazendo aqui, então, na ideia do silogismo, nós temos que trazer esses termos, A, B e C, e as premissas A, B, C, A,
CB. Lembrando que CB vai ser para a conclusão, tá? Seguindo. Nenhum homem vive sem oxigênio. Nenhum homem. Que termo tem aqui? A. Vive sem oxigênio. B. Eu tenho então agora AB. Já atendi. Pedro é homem. Pedro não repetiu, não apareceu ainda. C. Eu tenho A, B. Homem, oxigênio. Pedro, C. É homem. Já apareceu. A. Homem. A. É homem. A. Eu tenho aqui, então, CA. Atendi também. Consegui. Logo, Pedro não vive sem oxigênio. Pedro. Termo, né? C. Pedro, C. Não vive sem oxigênio. O termo que já foi repetido também. B. Eu tenho, então, aqui C, B. Eu tenho igual C, B. Se eu atendi essa estrutura aqui, justamente com esses termos, eu tenho o que eu chamo de silogismo verdadeiro, tá? Eu tenho o silogismo verdadeiro. Compreendido em relação ao silogismo? E é sempre assim. Sempre que vocês estiverem diante de alguma questão nesse sentido, é só vocês lembrarem. O que vocês precisam pegar é justamente isso. Isso aqui é tranquilo, A, B, C, né? Aí aqui, A, B, C, A, C, B. Pegou isso aqui, na hora da prova, se caiu alguma questão nesse sentido, vocês vão saber resolver. Não podem mudar os termos, tem que atender essa estrutura e, para que ele seja de fato verdadeiro, tem que trazer essas premissas, esses termos aqui. Se não tiver a conclusão, falso. Se não atendeu a alguma na ordem dos termos, falso, tá? É isso. Vamos resolver então algumas questões. Questão. Vamos lá. Uma questão do concurso também da Controladoria Geral da União. Diz o seguinte: observe o raciocínio a seguir. Aqui nós estamos trabalhando com essa ideia do raciocínio, tá? Silogismo é isso. Os juízes acertam em suas decisões. A população deve acatar as decisões judiciais. Nesse caso, a conclusão deve ser recusada por quê? A conclusão do todo, tá? Por quê? Se eu tenho que apresentar 3 premissas, sendo elas uma maior, uma menor e a conclusão, a ordem tem que estar relacionada, né? E aí, faltou. Aqui nós já entendemos que faltou algo, porque nós só temos 2 premissas. Nesse caso, a conclusão deve ser recusada por quê? Letra A. A premissa não é verdadeira? Sim ou não? Não. De fato, ela não é verdadeira, mas não é isso que quer saber. Ele quer saber em relação à conclusão, né? A conclusão não tem relação lógica com a premissa, na verdade, ela nem foi apresentada. C. A conclusão provém de uma só premissa? Não tem. A premissa não contém os termos da conclusão. Vamos lá.
Aí, para a gente resolver essa questão, nós precisamos novamente fazer o processo aqui. Posso apagar aqui? Certo. Vamos resolver aqui mesmo. Nós temos o seguinte: os juízes acertam em suas decisões. Juízes A. Considerando aqui, ó, primeiro termo. Juízes A, primeiro termo. Decisões, ou suas decisões. B, segundo termo. Consegui contemplar aqui, então, esses dois termos. Do silogismo. Isso. Fica na parte do silogismo. Primeira questão. Tá, então nós temos aí A e B. Né? Juízes e decisões. A, B. A população deve acertar as decisões judiciais. Nós temos aí C, B. A e B, C e B. Então, aqui já não vai de encontro à ideia das premissas ordenadas. Né? Então, por esse motivo, nós temos uma premissa que não contém os termos da oração de forma completa. Tá? Nesse sentido, a resposta aí desse gabarito, o gabarito, né, a questão que torna essa conclusão sendo aí recusada a partir desse silogismo, é justamente a letra D. Tá? No próximo, questão 18, questão também da CGU. Temos o seguinte: observe o raciocínio a seguir. Letra D. 18. Observe o raciocínio a seguir. Todo tribunal de júri contém jurados. Este tribunal contém jurados. Este tribunal é um tribunal de júri. Eu vou fazer isso aqui no quadro. Vamos fazer. Né? Então, na questão de número 18, temos assim. Todo tribunal de júri contém jurados. Este tribunal contém jurados. Este tribunal é um tribunal de júri. Ok. Então, o silogismo mostra um problema que é, vamos lá, todo tribunal de júri contém jurado. Todo tribunal, A, contém jurados, B. Este tribunal, já foi repetido, né? A, contém jurados, B. Este tribunal, A, é um tribunal de júri. A. Nós tivemos AB, A. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Correspondeu à ideia
do silogismo? Não. Portanto, o quê? Silogismo, isso. Silogismo falso. Vamos lá. Então, esse silogismo apresenta um problema que é, letra A, possui mais de 3 termos. Possui mais de 3 termos? Não. Só se repete aqui A e B. Não possui mais de 3 termos, né? Mostrar uma premissa falsa. Premissa. Aqui a premissa, ela é apresentada, né? Mas isso aqui não é categorizado como um problema. C. Conter uma ambiguidade, não tem, né? Não apresenta. D. Ter uma errada distribuição de termos. Sim, é essa, tá? Por quê? A distribuição de termos ideal, correta, para que o silogismo seja verdadeiro é AB, CA, CB. Aqui nós temos um silogismo verdadeiro. Com a distribuição dos termos A, B, C. Se eu tenho isso, eu tenho a ordem, né, um silogismo verdadeiro. Se eu não tenho, então eu estou trabalhando com silogismo falso. Correto? Tudo bem aqui, né? Vamos lá. Eu quero trazer aqui para essa aula ainda, vamos trabalhar, deixa eu verificar. Vamos lá. Na sequência, nós temos o seguinte. Nós temos as chamadas falhas na argumentação. O que seriam as falhas na argumentação? Seria trabalharmos, então, com as chamadas falácias, tá? Falhas na argumentação. São as falácias, né? As falácias do dia a dia, algo que a gente fala, que a gente ouve com recorrência, né? Vamos lá. Primeira falha, que corresponde: o raciocínio passa de uma premissa que não tem comprovação. Vamos lá. Dizer, por exemplo, que todo baiano é preguiçoso. Isso é uma falácia. Dizer que todo paulista é trabalhador. Isso é uma falácia. Dizer que todos os políticos são corruptos. João é político. Ou seja, logo, João é corrupto. Aqui nós estamos com essa ideia da premissa também, tá? Todos os políticos são corruptos. Vou fazer isso aqui. Todos os políticos são corruptos. João é político. João é corrupto. Vamos lá. Aqui também está relacionada essa ideia das premissas, né? Eu tenho a primeira premissa, a segunda premissa, a terceira premissa. Ok, todos os políticos são corruptos. Aqui eu tenho A, políticos, primeiro termo, B, corruptos, segundo termo. João, C, político, A. João, C, corrupto, B. Vamos lá. Na ordem nós temos AB, CA, CB. Olha só, deu certo, né? Então aqui nós temos a premissa verdadeira. Premissa verdadeira. Mas o que torna isso aqui uma falácia é justamente de dizer que todos são corruptos. Não, o João pode ser corrupto, mas a Maria não é, né? Enfim, o José não é. Então, assim, trazer essas falas, né, para o nosso cotidiano é trazer esse pressuposto da falácia, né? Nós estamos ambientados nessa condição de falácia, tá? Segunda falha,
A falha do raciocínio o raciocínio conduz a uma conclusão que não decorre das premissas apresentadas, ou seja, falsa relação de causa e consequência. Temos aí um exemplo. As pessoas que passam muito tempo em frente à TV se tornam mais violentas. Logo, o conteúdo transmitido pela TV incita a violência. Podemos concluir isso? Não, porque isso de certa forma, é enganador, né? Você dizer que, por estar em frente à TV por muito tempo, né, torna a pessoa mais violenta. Não tem essa relação. Isso não tem uma lógica, né? Então, aqui nós temos algo que induz a uma enganação, a uma falácia, de certa forma, também, né? Nós estamos nas falhas da argumentação. Ok. No próximo, nós temos o quê? A falsa analogia. Seria o quê? A falsa comparação. Quando eu falo de analogia, estou fazendo uma comparação, né? Se no quartel a rotina só dá certo porque os soldados obedecem aos superiores sem reclamar, então, na escola, os alunos também devem cumprir as ordens dos professores sem qualquer tipo de contestação. Então, quer dizer que na escola tem que ser assim, né? Eles têm que obedecer como se fosse num quartel, como se fossem os soldados. Isso aqui é uma comparação, né? Nós estamos trabalhando com analogia. E essa analogia, essa comparação, ela não tem nenhuma relação direta. Ou seja, aqui há uma falha. Porque nós não podemos comparar um segmento educacional com um segmento, sei lá, de um exército, né, de um quartel. Não temos que trazer essa comparação. Quando se faz isso, nós estamos trabalhando com uma falha argumentativa. Tá? Próximo e último, né? Generalização excessiva. Paulo lê muito e, por isso, deve ser considerado um excelente aluno. O ato e o fato de ler muito me torna um excelente aluno, uma excelente pessoa? Sim, não, né? Mas, assim, isso está no contexto generalizador. Não posso afirmar isso, não posso sair por aí falando que, porque fulano lê muito, ele é excelente, ele tira nota 10 nas avaliações e isso e aquilo, né? Não é assim, não é por aí. Então, nós estamos trabalhando com falhas na argumentação. Eu sei que na hora de uma avaliação, nem sempre a gente lembra desses pressupostos, né? Desses mecanismos, tá? E aí nós temos, na sequência, essa ideia, que eu já até mencionei, vou pular essa parte aqui, que é a objetividade e subjetividade. Vamos resolver a questão. Não, vou voltar assim. É diferente. Aqui nós temos o seguinte. Modalizadores. Quando eu falo de modalizadores discursivos, modalizadores na língua portuguesa, corresponde a expressões do dia a dia que nós usamos como pontos específicos da enunciação, né, daquilo que é dito por nós no cotidiano. Tá? Vamos ao conceito. Os modalizadores explicitam o ponto de vista, a posição assumida pelo sujeito enunciador, pelo sujeito enunciado. Ou seja, eu falo algo e aquilo torna uma fala minha, algo dado por mim. Né? Seguindo diz, nós temos, eles sustentam o modo como o indivíduo elabora o seu discurso. É a minha forma específica de dizer. Né? Então, é por isso que nós vamos trabalhar aqui com a questão da objetividade e da subjetividade. Subjetividade de ponto de vista. Né? Objetividade também, mas é algo mais centralizado, algo que vem confirmado. Tá? Não seria nem meu ponto de vista, mas um dado, a informação é um fato. Objetividade, fato. Subjetividade, opinião. É isso. Podem vir por meio de advérbios, certos verbos e substantivos, que servem para modalizar o discurso. Então, modalizar o discurso significa eu dar ênfase, trazer expressões que torna e que nota o meu discurso, a minha fala, o meu eu, o meu processo individual. Né? Nós temos aqui, o Brasil passa por uma crise política. Isso aqui é o quê? É um fato ou opinião? Eu poderia trazer essa ideia de objetividade ou de subjetividade? Objetividade, tá? Então, aqui nós temos uma objetividade. Seguindo, nós temos, é provável que o Brasil enfrente dificuldades. E agora? Isso aqui seria um exemplo de
um texto objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Quando eu falo, é provável que, isso aqui é um tipo de modalizador do discurso. Pode ser que, né? Talvez, né? Talvez o Brasil enfrente dificuldades. Quando eu trago esse processo, eu estou trabalhando com a opinião, a minha opinião, a opinião do emissor, né? Seguindo, nós temos o seguinte. Ela leu o texto. Isso aqui é o quê? Objetivo, subjetivo. Se ela leu, ela leu. Acabou. É objetivo. Ela leu. Ponto. Objetividade. Pronto. Infelizmente, ela não leu o texto. E agora? Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Infelizmente, a maioria dos nossos alunos não vieram para a aula. Subjetivo. Opinião, né? É aquilo, é a minha visão, é o meu discurso sendo modalizado nessa circunstância. Eu li 10 páginas do livro. Objetivo ou subjetivo? Objetivo. Eu só li 10 páginas do livro. Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Só. Então, se eu tiver só, somente, nenhum, infelizmente, talvez, essas expressões, elas denotam a modalização do meu discurso, a forma de dizer. Tá? Então, isso está situado no contexto da subjetividade. Se eu retirar isso, eu tenho a objetividade. Tá? Estejam atentos a essas expressões para estudar depois, revisar, enfim. Isso é interessante. Questão, então. Questão que corresponde... Vamos passar essa questão. Questão de número 20. Há uma série de vocábulos denominados modalizadores, que se caracterizam por inserir opiniões do enunciador sobre o assunto tratado. O segmento abaixo, cujo vocábulo sublinhado é exemplo de modalizador, é. E aí a gente já identifica a partir da primeira alternativa, né? Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos? Sim, por conta do só. Nas próximas aí, nós temos os destaques aí, né, nas palavras, nos termos quão, brilhantes, tão, jeito. Essas expressões, elas não indicam a modalização do discurso. Só, somente, infelizmente, talvez, nenhum, todo, tudo, né? Isso sim, tá? Então, aqui nós temos o gabarito da letra A. Vamos para a próxima questão. E aí, eu queria ainda trabalhar com vocês eu vou finalizar essa parte da ANAFRA. Vamos lá. Próxima questão. Diz assim. Está terminando aqui já. Vamos lá. Observe o texto. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 1,35 litros de água. Um banho por 5 minutos. Fechando o registro para um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. O vocábulo abaixo do texto, que é classificado como modalizador, por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado, é: letra A, apenas; B, consome; C, quente; D, elétrico; ou E, ensaboar. Qual que seria o gabarito aí? Letra A, apenas. O apenas também traz essa ideia, né, do meu discurso, né, a minha voz, a minha fala aqui presente com essas expressões mais individualistas, mais voltada para um contexto do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu idealizei. Ou seja, o meu discurso sendo modalizado aqui. Tá? Para finalizar a aula, vamos para as questões de coesão e vamos reforçar a ANAFRA, CATAFRA, e aí vamos falar das chamadas deixes, e as
a elipse. Vejam só. Eu vou precisar do quadro, novamente. Não. Vamos lá. A questão 1 não. O que seria a coesão? Coesão é a conexão, né? É o amarramento, é a retomada que o texto apresenta, justamente visando a clareza do texto. Então, a coesão ela trabalha no sentido da conexão e de modo que ela esteja alinhada à coerência, estabelecendo ali o sentido completo do texto. Então, na coesão, nós temos a coesão aqui, né? Nós temos a coesão anafórica, catafórica, nós temos as chamadas deixes, nome estranho, e a elipse, né? Vamos lá, vamos por partes. Nós temos o seguinte: 1. A pior enfermidade da alma é a fome. O que é a pior enfermidade da alma? A fome. Quando eu faço o processo de no processo de ir, né, de projeção, quando eu faço esse processo de projeção, o meu referente ele vir depois, quando eu tenho esse movimento, eu tenho o que eu chamo de catáfora, tá? Quando eu tenho a projeção, eu tenho a catáfora. Depois. Quando eu tenho a retomada, eu tenho a anáfora. Então, se eu retomo, eu tenho anáfora. Próximo exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, aí nós temos a catáfora. No próximo. Uma baleia apareceu morta na praia. O animal estava com muitos ferimentos na pele. O animal. Que animal? A baleia. Então, eu voltei, eu retomei. Se eu retomo, eu tenho a anáfora. Coesão anafórica. Coesão catafórica. Próximo. Eu entendi a questão. O que é que nós temos aqui? Aqui nós chamamos a chamada deixes, né? Deixes. Algumas pessoas pronunciam com X mais presente, enfim. Eu vou pronunciar como der aqui. Então, vamos lá. As chamadas deixes, né? As deixes, elas correspondem ao pressuposto semântico que depende do contexto. Se depende do contexto, eu preciso analisar o momento em que eu estou falando, com quem eu estou falando. Eu entendi a questão. Eu estou lendo isso. Eu entendi a questão. Mas o eu aqui sou o Ricardo. Mas o eu pode ser o eu, você, o outro, né? Então, dependendo do contexto, esse eu não será mais o eu, Ricardo, e sim o outro. E aí, vamos entender o seguinte: quando falamos das deixes, né, nós precisamos lembrar e trazer em relação aí os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso, né, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, esse eu mesmo, o ele. Em algumas circunstâncias, em alguns exemplos, esses pronomes demonstrativos, eles estarão, os pessoais também, eles estarão situados e eles representam o sujeito de um momento e representam o sujeito em outro momento. Porque nesse momento sou eu falando, mas no outro momento ali pode ser que esteja outra pessoa lendo aquilo que eu estou lendo. Então eu li, eu entendi a questão, eu entendi a questão. Ela lendo, ela entendeu a questão. Não será mais o eu aqui, e sim ela ali, em outro momento. Sujeito. E aí vamos lembrar também a questão do tempo. Amanhã, ontem, hoje. O hoje, para mim, é esse tempo de hoje. Hoje, 5 de dezembro de 2023. Hoje. O hoje, para ela, talvez não seja essa mesma data. Então, vai depender do contexto. A data de hoje é 5, né, deste hoje é 5 de dezembro de 2023. A data do hoje para ela pode ser 6, 7 de dezembro de 2023. Então, as dates, elas vão trabalhar com esse sentido, dependendo do contexto, tá? O aqui, por exemplo, eu estou aqui. O aqui, para mim, é aqui neste auditório. Mas o aqui para o outro é um outro espaço, é um outro contexto, faz parte de um outro momento. Compreenderam essa questão
Das dates? Pois é. Seguindo, nós temos: eu comi 2 fatias de pizza, mas Pedro não fez o mesmo. Perdão, vamos voltar. Questão 4. Questão 4. Nossas ações atuam sobre nós como nós atuamos sobre elas. Elas quem? As ações. Aqui nós fazemos o quê? Uma retomada. Se nós fazemos retomada, nós estamos trabalhando com anáfora. Agora sim, o próximo exemplo. Eu comi 2 fatias de pizza, mas Pedro não fez o mesmo. Pedro não fez mesmo o quê? O mesmo o quê? Comer a pizza. Quando nós temos a omissão de um verbo, nós chamamos de elipse. Quando nós temos a omissão de um verbo que já foi citado, nós temos a elipse. Quando nós temos a omissão de um verbo que ainda não foi citado, perdão, não é isso mesmo, seria isso mesmo. Não foi citado, nós temos o que nós chamamos de zeugma, né? Essa relação que nós temos. Compreendido? Vamos para a questão, então. Questão de número 22. E aí nós iremos finalizar a aula de hoje. Na próxima aula nós iremos continuar. Não, vamos... isso. Vamos lá. Vamos só resolver a questão 22. Diz o seguinte. Questão da FGV, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Muitos vocábulos empregados em frases têm seu sentido histórico documentado em dicionários. Outros, porém, só possuem significados quando situados em um contexto. Então, sempre que vocês lerem o enunciado de uma questão e tiver essas alternativas assim, vocês falam assim, meu Deus, eu não estou sabendo o que é isso. E falar de contexto, lembrem das dates. Porque a FGV ama trabalhar com as dates, tá? Certo. Então, a frase em que o vocábulo destacado, dependendo do contexto, tem significado dependente do contexto é, letra A, Maria leva uma vida difícil. Esse vida aí que está destacado não tem relação nenhuma. Nem de anáfora, nem de catáfora, nada. Eliminamos. Em anexo, enviamos um cheque. Cheque também não faz relação a nenhum elemento. O computador ficou ligado a noite inteira. Ok, ligado, o que ficou ligado? Né? Mas aí a expressão ligado, né? Sim, o computador. Tem relação. Mas não é o que nós estamos buscando. Não depende do contexto. O emprego faz tudo rapidamente. Rapidamente. Não traz essa relação. E aí, só vou sair amanhã à noite. Aqui nós temos sim, amanhã. Só vou sair amanhã à noite. O amanhã para mim é um amanhã, para o outro é outro amanhã. Aqui nós chamamos de dates, tá? Então aqui, o que depende do contexto, que é o famoso elemento deítico, né? O que apresenta o elemento deítico é a letra E. Com essa expressão aí, amanhã. Correto. Na próxima aula... Não, vamos lá. Questão 24. Deixa eu só resolver a questão 24. Nem precisa, porque ela é a mesma resposta da que nós acabamos de falar. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade, e aí vamos para a questão da coerência, intertextualidade e todas as outras questões que faltaram ainda. As que a gente não resolveu na aula, eu peço que vocês pratiquem. Por exemplo, o que nós vimos aqui hoje já foi uma base para que vocês pudessem resolver as questões até a questão de número 24. Tá? Então, vocês podem resolver as questões até de número 24. Quando for amanhã é terça, quarta-feira, eu irei mandar o gabarito das questões até a de número 24. Aí vocês depois conferem, tá? Conforme o que nós vimos aqui. E aí... se quiserem responder tudo também, não tem problema, até trazer já respondido, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem também, tá? Tem 50 questões, respondam tudo lá, porque aí na sexta-feira eu lanço o gabarito de tudo, tá? Então, assim, por hoje é isso. Espero encontrar vocês na próxima aula.
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.